Selvagem, convido vocês para conhecerem, que é uma escola voltada para animais marinhos e selvagens, de capacitação. Fui professora universitária aqui na Veiga, né? Agora eu vou ser professora de pós-graduação. Quem me acompanha lá em breve vai saber. Hoje eu atendo no Hospital Veterinário Vetidó, aqui em Cabo Frio, né? Animais silvestres, e às vezes aparecem os animais marinhos para a gente também. E eu trabalhei na Unipar Response de Araruama, no PMP, que é o Programa de Monitoramento de Praias da Petrobras, com reabilitação de animais marinhos. Trabalhei também embarcada, com monitoramento de aves marinhas, pelo projeto Aves a Mar. E também, atualmente, nas férias, a gente vai estar lançando vários cursos de capacitação aí. Então, antes da gente falar sobre animais marinhos, a gente tem que entender por que nós devemos proteger o oceano. Vocês sabiam que 70% do nosso oxigênio vem dos mares e não das florestas, né, como a gente olha há milhões de anos, realizado por minúsculas algas, unicelulares e cianobactérias que bombearam oxigênio afundando profundamente no oceano, sem se decompor, deixando assim um pouco de oxigênio disponível. Dessa maneira, os oceanos lentamente acumularam o oxigênio na atmosfera. Os primeiros 200 metros de profundidade, não mais fundo que isso é onde tudo acontece, pois isso é o máximo que o solar pode alcançar. Cientistas calculam que, ao todo, existam algo em torno de 3 bilhões de células de micro-organismos, e que essa pequena bactéria produz até 20% do oxigênio em toda a nossa atmosfera. Essa é uma porcentagem mais alta do que todas as florestas tropicais em terra combinadas. E para a abordagem do ciático, nossas referências são o trocânter maior e a tuberosidade esquiática. Tá? Esse artigo do Trujanovic e colaboradores fala sobre a descrição anatômica do ciático e do femoral guiado por ultrassonografia. E aí ele traz o quê? Uma abordagem muito parecida, novamente, com a do cão e do gato, em que ele coloca a probe, né, na altura ali do adutor da perna, na quadríceps do adutor, e ele vai observar o ciático entre, né, o quadríceps e o adutor. O ponto que eu estou trazendo, o autor fez um bloqueio guiado por ultra. Ele confirmou o bloqueio com neuro e mesmo assim, clinicamente, não ficou legal. Tá? Então, a área de regional sudeste, a área regional, ela por si só é fascinante, tá? Sou suspeito para falar. Mas quando a gente avança ao regional no núcleo de silvestre, a gente tem uma outra fase com ainda mais desafios. Principais vivências em aves, né? Vou começar introduzindo um pouquinho do que o Tupi deve falar na próxima parte, né? Então, na parte introdutória eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido para também não tomar muito tempo de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, principais características de aves, né? A gente tem que pensar em questão de metabolismo acelerado, alta demanda metabólica, então eles consomem muita energia, consomem muito oxigênio, então frequência respiratória, frequência cardíaca deles, temperatura corporal vai ser mais elevada do que dos outros animais que a gente está acostumado, né? Dos mamíferos e dos répteis principalmente. O que você vai ter que fazer aqui é ter um elmo centrífugo no seu estabelecimento, tá? Você vai ter uma grande informação, que é o volume de sangue, que é importantíssimo pra gente, né? E as proteínas para saber se, se eu for fazer fluido nesse animal, esse animal vai afogar porque ele não tem proteína para manter a pressão oncotica, né? A hemogasometria, que é o amor da minha vida, que é caro, mas que seria assim o melhor dos mundos se a gente tivesse acesso para poder ter, que a gente vai ter parâmetro de pressão de oxigênio. O que acontece no trauma, né? A gente vai ter uma transferência de energia entre corpos, um ou mais corpos, né? E aí eles têm um choque, né? Bateu ali e essa energia é transferida para
para o corpo daquele que é menos avantajado, menos complacente, né? E aí, o que for menos complacente vai tender a fazer o quê? Quando você bate numa espuma, o que vai acontecer? Vai amortecer o seu impacto, porque a espuma vai reverberar aquele impacto que teve. Quando você bate numa mesa, o que vai doer mais? A minha mão. Quando se hidrata, ele vai continuar hiperfundindo e aí a gente ia virar uma bola de neve porque ele estava no tratamento, enfim. Vocês vão entender agora que eu vou falar do tratamento. Então, no tratamento, né, do TCE, o que a gente precisa fazer? Diminuir o edema. A gente precisa diminuir a inflamação do cérebro, né, e principalmente diminuir a pressão intracraniana, que está fazendo com que aquilo tudo fique hipoperfundido. Então, diminuir a pressão e mitigar a progressão do quadro em si, né? Aí eu falei para vocês da elevação da cabeça em 30 graus, respiratório juntos, a paradoxal, que a gente vai ter um esforço torácico e abdominal, tipo aquela da galinha, que a gente viu o esforço, né, da quilha e o esforço da parede, né, abdominal atrás, e a restritiva, que é aquele padrão curto de respiração que o animal aumenta a frequência respiratória, que geralmente é indicativo de dor. O animal não quer expandir o sistema respiratório porque dói, tá? Aí aqui só um videozinho para vocês verem a dispneia. Geralmente o bicho que chega com dispneia, ele já está cansado. E aí, ele não consegue nem ficar em pé, ele já chega apoiando o bico, tipo com a posição ortopneica, né? Na verdade, a ideia da palestra de emergência é trazer um pouco do cotidiano da clínica de pestes não convencionais aqui da nossa região. Então, eu vou trazer só um pouco do dia a dia do que eu trabalho. Tem coisa boa, é tranquilo, são só 200 slides, até as 10 da noite dá para sair. É porque hoje é sábado e o palestrante também está vindo com uma cerveja. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de pestes não convencionais, a maior dificuldade que eu vejo muitas vezes domiciliados, eu não vou falar de mais domésticos, porque eles não são domésticos, são domiciliados. Eles vivem entre nós, mas são espécies que muitas vezes pertencem à nossa mata. Então esses animais, eles já chegam sob um pico de estresse, a maioria sequer representa qualquer sintomatologia clínica. Vamos dizer aí, dos domiciliados, mais de 80% para a gente. Nós temos que pensar no bem-estar desse animal no depois, beleza? Acidentes com traumas por automóveis e atropelamentos também ocorrem com aves, tá? Tem pouco em vida. Se a gente recupera bastante esses animais, a doutora falou, o protocolo, a gente usa um protocolo bem similar, é o que a gente já trabalha, tá bom? Répteis a mesma coisa. O primeiro do ranking na nossa clínica ainda são os atropelamentos. O jabuti é um brinquedo de cachorro. O jabuti foge para baixo da roda do carro. O jabuti é o maior quebra-bola do domicílio que eu conheço. Tá? O cara chega em casa, o bicho entra debaixo da roda, como bom esposo. Ele esqueceu de comprar o que a mulher mandou para